O penúltimo ponto, eu ia dizer o último, mas não é. O penúltimo ponto é como usar a mágoa, ajudando a ferida a sarar. Como é que você pode olhar para essa ferida? São 7 tópicos que eu coloquei aqui. Isso. São 7 tópicos que eu coloquei aqui para você começar a entender cada vez mais ela e tentar fazer esse movimento se você quiser, né? Claro. Primeiro, se afaste de pessoas que te magoaram para você elaborar os seus sentimentos. Aqui é diferente do tratamento de silêncio, aquele tratamento que tem um afastamento, ou o ghost, que tem um afastamento proposital para magoar, para machucar, para humilhar. Não é isso. Aqui é um afastamento saudável para você integrar e elaborar os seus sentimentos. Esse tópico nos leva ao segundo, que é você aprender a fazer as perguntas certas. Perguntas certas é uma live class já salva. E desvalorização emocional, agora que eu olhei aqui, desvalorização emocional também é uma live class já salva. Aliás, eu falei de várias live classes aqui que eu já fiz. Estão todas lá nos destaques da bio. Amor próprio. Vamos ver aqui o que mais. Amor próprio, desvalorização emocional. Perguntas certas até aqui. Tem perdão também, eu não coloquei aqui, mas perdão também tem, que foi a primeira que eu falei lá no início. Então, se afastar para elaborar os seus sentimentos nos leva ao tópico 2, que é fazer as perguntas certas. E as perguntas certas, elas sempre começam para você fazer e você responder. Elas são feitas a si, por si e para si. Elas não envolvem tanto o outro. Essas são as perguntas certas. Porque elas fazem que você mergulhe para o único sentido que faz sentido, o de dentro. Você pare de colocar a responsabilidade ou buscar ajuda do lado de fora. Isso não existe. Isso não existe. Então, uma das coisas é, por que isso me magoou tanto? Por que isso me machucou tanto? Essa é uma boa pergunta para fazer. E qual é o significado dessa mágoa, desse sentimento? Às vezes a mágoa é tão grande que você diz assim, mas isso é óbvio. Mas isso é assim mesmo. Mas como poderia ser diferente? Essa é uma boa pergunta, mas não levado pelo lado da ironia, levado pelo lado sério mesmo, da reflexão. Como poderia ser diferente? Porque enquanto você alimenta a mágoa, o problema de alimentar a mágoa é você alimentar a energia da mágoa. E se você acredita em energia, se você acredita que nós somos energia e nós atraímos essa energia, você vai continuar atraindo situações parecidas. Por isso que leva ao gatilho. Esse é o pior. Não é nem o câncer. É você continuar atraindo situações que te levem para aquilo. Não sei se vocês já leram alguns livros desse estilo, assim, as 5 linguagens do amor, as 5 feridas de não sei o que lá, as 5, sabe? Que nos classificam assim naquilo que, como a gente se comporta e como a gente se comunica com o outro e, portanto, como se relaciona. Uma delas é a humilhação. E a maior característica da humilhação, que é um grande impacto da mágoa, a maior característica da humilhação é que pessoas que têm a ferida da humilhação, elas sempre vão causar situações de humilhação, sempre. É aquela pessoa que tá comendo, humilhações toscas como, tá comendo, sempre se derruba, sempre tá suja, sempre passa pequenas vergonhas, desde a infância pequenas vergonhas, e ela continua indo e ela vai aumentando essas vergonhas. Ela sofre vergonhas grandes. Então, pessoas que têm mágoa, elas têm uma tendência, quer dizer, pessoas que têm mágoa, todos nós temos mágoa, né? Todos nós temos mágoa. Então, assim, pessoas que não conseguem elaborar essa mágoa, elas têm uma tendência da ferida da humilhação muito grande. Se elas têm a ferida da humilhação, elas têm uma tendência muito maior de repetir isso, de atrair isso. Parece bobagem, mas não é. Se você parar para pensar na sua vida e começar a refletir passado, você vai entender que isso faz muito sentido. E aí você entende de onde vem tanto sentimento. De onde vem tanto sentimento? Porque uma mágoa, principalmente uma mágoa muito grande, ela já vem de um gatilho anterior. Como eu digo nos meus livros, tudo começa na infância. Ô, desgraça. Esse que é o problema. Porque pode ser inconsciente, inclusive. Lembra que eu falei da responsabilidade do analfabetismo emocional dos nossos pais? Dos pais deles? E dessa hereditariedade de analfabetismo emocional? Tem isso, mas também tem a inconsciência. Porque muitas vezes a criança, ela entende algo como trauma que não é. A mãe precisou sair para trabalhar.
algo natural. A mãe não odeia essa criança, não abandonou essa criança, não queria matar, não queria jogar, não queria nada disso. Mas a criança entendeu como abandono. Então não é só a responsabilidade analfabeta de pais analfabetos emocionais. É o analfabetismo nosso infantil mesmo. Então como é que acerta? Por isso que a Zen falou aqui, mas as crianças não vêm com manual. Não vêm, e os pais também não vêm. É um relacionamento totalmente novo. De uma pessoa que foi colocada no seu mundo assim, toma, cuida disso aqui. Você não conhece, você não sabe se você vai gostar ou não, mas a partir de hoje você está programado psicologicamente, fisiologicamente, biologicamente, todas as mentes, inclusive a mente, para amar. Ame. Esse é seu filho. Dê um nome para essa criatura. Meu Deus, que trem estranho. E é natural no ser humano, né? Eu acho esquisito. Mas tudo bem. Eu sou uma crítica ferrenha da raça, né? Então, vocês perceberam nessa live class de hoje, falando sobre mágoa, muito mais. Aqui eu abri o verbo mesmo. Coube, né? Vamos lá. Não estou... Enfim, deixa a defesa pra lá, porque eu vou falar sobre defesa, inclusive. O terceiro ponto, além de se afastar para elaborar os seus sentimentos, que é diferente de tratamento de silêncio ou de ghosting, fazer as perguntas certas. As perguntas certas são feitas a si, por si, para si. Tem uma live class salva sobre o assunto. Assista novamente. Decore se for o caso. Aprenda a fazer as perguntas certas, porque as respostas só podem ser certas se elas vêm de perguntas certas. Se você continuar fazendo as perguntas erradas, as respostas vão ser errada, o resultado vai ser o mesmo ou pior. O que é pior? Terceiro ponto, não personalize no outro, nem assuma a responsabilidade total. Esse ponto é um ponto importante. Por quê? Por que não personalizar no outro? Mas foi o outro que me feriu, foi culpa dele, desgraçado, filho da... Pois é, mas o outro é um dono de merda. Não adianta você querer exigir um comportamento funcional de uma pessoa de merda. Isso eu falo em todas as live classes. Você só vai aumentar a sua sensação de impotência. Você só vai aumentar a sua dor. Só vai aumentar a sua mágoa. Você vai esperar algo que nunca vai acontecer. Você vai esperar que um monte de merda se transforme num monte de ouro. Pela física quântica diz que é possível, né? Ontem eu tava ouvindo um negócio de Jesus Cristo quântico também. Aí eles estavam falando sobre transformar... Como é que era? Pão em peixe? Não, trem assim, vocês sabem o que eu tô falando. Eu não lembro muito bem da história. Mas é isso, é a gente esperar, quer dizer, pela física quântica pode, mas aí... Mudar a matéria pela matéria demora bastante. Você vai ficar tentando transformar uma pessoa de merda numa pessoa funcional e não vai conseguir. Desista. A vida é curta demais, não dá tempo. O tempo linear do planetinha aqui não é o suficiente para que isso aconteça. Então, não personalize no outro não significa dizer que o outro não teve responsabilidade. É dizer que a responsabilidade do outro é dele. Porque senão você vai assumir a sua e vai assumir a dele também. E também, cuidado com assumir a responsabilidade total. Que seria assumir a responsabilidade do outro. Que seria tirar do outro a possibilidade de ele escolher ser um Dom de merda. Personalizando no outro. Não personalize as coisas. Olhe para situações. Tenta remover as pessoas. O dia que você conseguir remover as pessoas das situações, você vai ter um grande avanço emocional na sua vida. E isso quem falava era o meu sócio no mundo dos negócios. Acho melhor eu não comentar o que eu tô pensando, mas enfim, ele falava muito isso. Não personalize. E é uma excelente teoria. Quando você entende, você aplica a não personalização, você remove as pessoas, quem está ali, você consegue ter uma inteligência emocional muito grande. O quem é importante quando você decide estar perto. Mas se for com dor, não vale a pena. Porque se você personalizar, você vai continuar. Multiplicação dos pães e dos peixes. Isso. Esse. É. A física quântica estava explicando isso ontem, no áudio que eu estava ouvindo. Outro ponto, integre, não fique remoendo. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil de todos. Integrar sem remoer. Porque a gente volta, né? A gente volta, principalmente se a mágoa for muito grande, a gente não consegue, ela é maior que nós, ela é tão grande que você não consegue sair daquela
mágoa. Você fica se debatendo nela. O quinto ponto que eu coloquei aqui, você não é o que fizeram para você. Você é o significado que você decide dar aquilo. Então, assim, supondo que eu tenha tido um relacionamento de merda, que esse Dom Juan tenha sido um filho da mãe na minha vida, me passado a perna valendo, mentido, manipulado e feito tudo o que eles adoram fazer. Eu posso dar o significado disso, ou eu posso dar o significado do aprendizado e dizer aqui, Dom Juan de merda, nunca mais. É o significado que eu dou. E é interessante porque não seja um assunto que você transcenda, vai ter tem um capítulo, já tem, porque eu já escrevi esse capítulo, eu tô só reajustando ele, e serão 1000 reajustes, mas enfim, que fala exatamente do significado. A nossa vida, ela é dividida em duas coisas. Além do estoicismo, que é o que controlamos e o que não controlamos, a nossa vida é dividida entre significado ou necessidade. Ou a gente imprime um significado na situação, na pessoa, na vivência, na experiência, ou a gente imprime uma necessidade. Seria mais ou menos o amor próprio e a carência. Não tem como ser os dois. Não fico martelando, mas em momentos como este vem à tona. A gente tá falando disso, né? A gente tá falando da mágoa. Então é óbvio, ela vai aparecer. E esse martelar foi o que eu falei, ele pode ser consciente, eu sei que eu estou martelando agora, mas ele também pode ser inconsciente, o tanto que eu martelo para que isso traga gatilhos para mim. Então que bom que não fica martelando. Porque a maioria de nós, quando tá no auge da mágoa, a gente fica martelando, e aquilo não sai de nós, que é permanecer na mágoa. Então o fato de não ficar martelando já é uma cura. Se ele não for inconsciente, ele já é uma cura. Ele já é uma compreensão, já é sair um pouco daquilo. Ah, mas quando eu lembro... óbvio, a mágoa está ali. Ela ainda não foi integrada. Quando eu lembro de algumas situações, também fico indignada. Mas lembre-se, o último tópico que eu falei, você não é o que fizeram pra você, você é o significado daquilo. Tem uma neurocientista de física quântica que ela diz assim, não existe... Por que a gente magoa, né? Porque a gente não concorda com o comportamento de alguém. Seja pela injustiça, seja pela humilhação, seja pelo que for. E pelo erro, né? A gente não concorda, então o outro errou comigo e, portanto, me magoou, me machucou, mentiu pra mim, me humilhou, seja lá o que for. E essa neurocientista diz que não existe erro nem injustiça. Por mais dolorido que seja, eu acredito nisso. Não existe erro nem injustiça. Quando a gente aprende o que a gente quer vibrar, a gente bloqueia energeticamente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí a gente começa a perceber o tanto de poder que nós temos para atrair aquilo que nós queremos para nossa vida. Sabe por que a gente atrai um Dom Juan de merda? Na suposição de eu ter tido um relacionamento desses? Porque algo em mim atraiu isso. Ah, ele era manipulador, ele traía, ele humilhava. O que em mim manipulava, atraía e humilhava? O que em mim permitia que isso acontecesse? Porque às vezes eu posso ser a traidora, a manipuladora e a que humilha, mas eu também posso ser aquela que precisa disso por algum motivo. Tem gente que acredita que amor é abuso. Supondo, eu fui uma criança abusada na infância pelo meu pai, pela minha mãe, suposição, porque não fui, tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu olho pro amor como abuso. Então, todas as vezes que eu vejo gritaria, que eu vejo confusão, é confortável. Porque na minha infância, isso existia. Ou eu trago isso pra minha vida e eu repito isso na minha vida. Então, eu abro pro Dom Juan. Tudo é uma questão daquilo que a gente vibra. Então, o problema da mágoa não é nem ela virar câncer outra vez. É o quanto ela abre energeticamente para situações análogas ao que te magoou. Que quando a gente tá naquela má água que eu falei, se debatendo, é aquilo que a gente tá vibrando. Então, veja, eu estou falando de mágoa, eu estou mostrando quanto a raça humana é potencialmente... Como é que chama quando o outro magoadora? Magoante?
a raça humana tem um potencial imenso de causar mágoa no outro, em nós mesmos, no caso, né? E ainda assim tem um bloqueio energético aqui. Ontem, quando eu tava falando com essa pessoa que eu amo sobre ter sido magoada ou não, e ela me disse assim, eu tive mágoas na minha vida e tal, eu disse, pois eu não tive grandes mágoas, mas aí eu comecei a lembrar do que eu tava escrevendo e tal, e fiquei pensando nisso, tem um bloqueio energético aqui. Não existe mais. Eu lembro que uma vez a minha irmã disse pra mim, não confio em fulana, trabalhava comigo fulana. E ela disse, não confia em fulano, essa fulana vai acabar te sacaneando, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E a fulana acabou me sacaneando mesmo. Daí ela disse, eu falei pra ti que ia sacanear. Eu disse, pois é, mas o que você quer que eu faça? Se todas as vezes que a gente desconfiar de algo que pode acontecer, a gente tiver atitudes extremas, drásticas, a gente não vai viver. É diferente de você ter um dom de merda. Naquela situação, era uma situação específica. Aquela pessoa foi também levada àquilo e aquela sacanagem trouxe uma grande decisão, uma decisão muito importante e muito positiva na minha vida. Então, por que a gente atrai, hein? A dor só existe porque a dor é o último grito da consciência para te tirar de um determinado lugar. Ouve o que eu tô falando. A dor só existe porque é o último grito da nossa consciência para nos tirar de um determinado lugar. Para quem leu Crime e Castigo de Dostoiévski, injustiça está para a justiça, e eu concordo com ele. Isso aí. 6. Tópico 6 de como usar a mágoa, ajudando a ferida a sarar. Decida se vale a pena o relacionamento ou não. A gente pode ser magoado por algumas pessoas, fazer tudo isso que eu disse, se afastar, fazer as perguntas certas, entender, não personalizar, não assumir a responsabilidade total, integrar sem ficar remoendo e entender que você não é o que fizeram pra você, é o significado daquilo que você deu. Porém, neste tópico aqui, decidir se vale a pena manter o relacionamento ou não, você tira mais ainda a pessoa. O que esse relacionamento te traz? É um relacionamento de merda? Afaste-se, bloqueie totalmente. Nunca mais é nunca mais. Você pode amar, você pode desejar, você pode sentir, você pode querer, você pode tudo. Como diria Bey na trilogia Paris Saint-Germain. Linda, você pode tudo. O Dom Juan também fala isso, tá? Coincidentemente. Você pode tudo, só não volte. Só não esteja perto. Só não dê 3 minutos. E isso não é história. Estatisticamente, um manipulador, um psicopata precisa de 3 minutos para te trazer de volta ao abuso. E 3 minutos numa conversa com ele é basicamente um oi. Não arrisque. Se o relacionamento vale a pena, minha amiga me magoou, foi pontual, amo ela, mas o relacionamento, olha só, tirando o relacionamento da pessoa, amo ela, mas o relacionamento, um relacionamento que me faz evoluir de forma positiva, porque o Dom Juan de Mer também faz evoluir, tá? Só que é pela dor, pela desgraça. E se você puder evoluir depois também, né? Porque tem muita gente que estaciona ali e não consegue mais sair. Mas se você conseguir tirar o relacionamento dessa amiga dela com o relacionamento, você conseguir separar isso, você vai ver, não, mas vale a pena manter o relacionamento. E como é esse novo relacionamento? Porque lembre-se, os contratos com as pessoas que a gente ama, eles mudam ao longo do tempo, porque você muda ao longo do tempo, porque o outro muda ao longo do tempo. Então o contrato não permanecerá o mesmo. Por que os casais se separam? Porque eu casei com fulano e fulano era assim e eu era assado. Então esses 2 fulanos, tudo bem. Mas esse fulano se transformou numa outra coisa, eu me transformei numa outra coisa e o nosso contrato já não faz mais sentido pra nós. Então, separa-se. Isso pode ser positivo ou não, né? Pode ser de uma forma amigável ou não. É um contrato que se rompe. Ou, às vezes, tinha alguns asteriscos, algumas letrinhas miudinhas ali que não foram lidas e que não se sabia da existência. Pode ser. Mas tem a capacidade de desfazer contratos com as pessoas. Você não tem necessidade de ficar ligado aos outros pro resto da sua vida. Tem muito romance no ser humano, né?
muito filtro infantil e inocente de ai, todo mundo é bom, a humanidade é maravilhosa, não sei o quê. E o filtro inocente de relacionamentos antigos. Mantém o relacionamento com quem vale, com quem não vale já sai pedalando. Oxi. E o sétimo e último ponto é defina novos limites, expectativas e valores. Defina novos contratos. E defina novas expectativas, novos limites e valores para si. Daquilo que você quer, para você. Para de enfiar o outro nas suas decisões do que você quer para você. Libera todo mundo, remove do anjo tudo que não é anjo. Faça essas escolhas por si, para si. Ouça a opinião alheia. Ouça os conselhos, se for o caso, mas defina por si. Ouça as minhas live classes, mas crie o seu olhar. Não uma réplica do olhar da Miranda. Tem gente que vai concordar comigo, tem gente que vai discordar, tá certo. Eu tô falando do meu olhar. Essa é a minha opinião sobre isso. Isso é o que eu acredito hoje. Essa Miranda que tá aqui, tá? Hoje, no dia de hoje. Talvez amanhã eu já pense diferente. E eu Miranda, me dou a liberdade disso, porque isso é evolução. Só o que tá estacionado não evolui. Não muda. A mudança faz parte da vida. Tudo é mudança. O tempo todo. Nós somos. Permita-se. Permita-se mudar. E o sexto e último ponto dessa live class de hoje é quando somos nós quem magoamos.